Imagine um lugar tão remoto que muitos nem conseguem encontrá-lo no mapa. Um arquipélago perdido no coração do Oceano Pacífico, onde a vida acontece em um ritmo completamente diferente do que conhecemos. Aqui, mulheres utilizam dentes de tubarão para tatuar seus corpos e homens podem ter várias esposas. Estou falando de Vanuatu, um país considerado oficialmente como o mais feliz da Terra. Um paraíso natural onde tradições ancestrais desafiam o tempo e costumes parecem saídos de outro mundo. Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar em vulcões sagrados, descobrir rituais que deram origem ao bungee jump, conhecer moedas feitas de dentes de animais e explorar um povo que carrega no sorriso e na hospitalidade o segredo da verdadeira felicidade. Um destino tão mágico e fascinante que parece um sonho, mas que existe de verdade. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Vanuatu é um pequeno arquipélago perdido no imenso Oceano Pacífico, formado por cerca de 83 ilhas, das quais apenas 65 são habitadas. Localizado a leste da Austrália, a oeste de Fiji e ao sul das Ilhas Salomão, em uma das regiões mais remotas do planeta. Com uma área territorial de pouco mais de 12.000 km², menor que o estado brasileiro de Sergipe, Vanuatu guarda uma das naturezas mais preservadas do planeta. Suas ilhas, muitas de origem vulcânica, são marcadas por selvas densas, praias intocadas e montanhas que parecem esconder segredos ancestrais. Cada ilha parece um mundo à parte, isolada, misteriosa e cheia de segredos. A baixa densidade populacional cria um contraste impressionante. Aldeias pequenas e espalhadas dividem espaço com vastas áreas de floresta primária ainda intactas. Nessas regiões remotas, aves raras, espécies endêmicas e recifes de coral prosperam sem quase nenhuma interferência humana. Número 2. Biodiversidade. Vanuatu é um verdadeiro laboratório vivo da natureza. Suas florestas tropicais guardam espécies que parecem ter parado no tempo, e seus recifes de coral estão entre os mais saudáveis e coloridos do planeta. Mergulhar aqui é como entrar em um aquário natural, com milhares de peixes tropicais nadando em águas tão cristalinas que parecem vidro líquido. Mas a grande estrela da biodiversidade de Vanuatu é uma ave raríssima e quase lendária, o megapode de Vanuatu, também chamado de pássaro incubador. Diferente de qualquer outra ave, ele não choca seus ovos com o corpo. Em vez disso, enterra-os em montes de areia vulcânica quente, aproveitando o calor natural da terra para a incubação. O resultado? Filhotes que já nascem emplumados e prontos para correr pela selva, sem depender dos pais. Mas ele não está sozinho. As florestas e manguezais escondem o rapazinho de Vanuatu, um pequeno pássaro endêmico e extremamente raro, além do loriquite arco-íris, uma ave de cores tão vivas que parece pintada à mão. Há ainda o lagarto monitor das Ilhas do Pacífico, caçador ágil que pode chegar a quase 2 metros de comprimento. Número 3. Risco de desaparecimento. Por mais belo e mágico que seja, Vanuatu é um dos países mais ameaçados do planeta. Grande parte do seu território está a apenas 1 ou 2 metros acima do nível do mar, o que significa que qualquer elevação das águas oceânicas pode engolir aldeias inteiras. Para os cientistas, Vanuatu é um verdadeiro alerta vivo das mudanças climáticas. Se o aquecimento global continuar, partes do arquipélago podem simplesmente desaparecer nas próximas décadas. E não é só isso. Vanuatu também está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais geologicamente ativas da Terra. Isso significa que terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas fazem parte da vida cotidiana de seus habitantes. Só nos últimos 20 anos, o arquipélago enfrentou dezenas de eventos naturais de grande impacto. Além dos vulcões, os ciclones tropicais são uma ameaça constante. A cada temporada, tempestades violentas atingem as ilhas, arrancando telhados, destruindo plantações e colocando a sobrevivência de milhares de pessoas em risco. O ciclone Pan, em 2015, foi um dos mais devastadores da história, deixando quase 70% da população desabrigada ou sem acesso a alimentos. Essa combinação de ameaças naturais
faz com que Vanuatu seja classificado repetidamente como um dos países com maior risco de desastres naturais no planeta, segundo a ONU. Mais de 60% da população vive em áreas vulneráveis a ciclones, terremotos ou tsunamis. Número 4. Vulcão Iaçur. Entre todos os tesouros de Vanuatu, nenhum é tão imponente quanto o vulcão Iaçur, localizado na ilha de Tanna. Ele é considerado o vulcão mais acessível do mundo, pois é possível caminhar até a borda de sua cratera ativa e observar erupções espetaculares a poucos metros de distância. Imagine sentir o chão tremer, ouvir o rugido das entranhas da terra e ver colunas de lava iluminando o céu como fogos de artifício naturais. Em Vanuatu, essa cena não é exceção, é rotina. Mas o Iaçur não é apenas um espetáculo da natureza. Ele é um símbolo espiritual profundo para os Ni-Vanuatu. Segundo as tradições locais, o vulcão é um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os ancestrais seriam guardiões que vivem dentro de sua cratera, protegendo a comunidade e mantendo o equilíbrio entre a vida e a morte. Não é à toa que muitos rituais xamânicos são realizados em sua honra. Durante a noite, em dias de céu limpo, é possível ver as explosões de lava iluminando as nuvens a quilômetros de distância. Para os habitantes, esse brilho é uma mensagem dos espíritos, um lembrete constante da conexão entre o povo e a natureza. Hoje, o Iaçur também se tornou um dos principais atrativos turísticos de Vanuatu. Excursões levam visitantes até sua borda em trajetos que duram algumas horas desde o aeroporto ou o porto. O custo varia entre $50 e $80, mas a experiência é considerada única no mundo. Estar frente a frente com um vulcão ativo, sem grades, sem barreiras, apenas você e a força bruta da Terra. Número 5. Curiosidades. Vanuatu é um daqueles lugares onde a realidade parece ultrapassar a imaginação. Aqui, tradições e invenções curiosas se misturam, transformando o arquipélago em um território cheio de surpresas. Um exemplo é o correio subaquático, o único do mundo. Imagine mergulhar no fundo do mar e postar um cartão postal em uma caixa de correio debaixo d'água. Para os turistas é uma atração divertida, mas para os habitantes é um símbolo de criatividade e orgulho nacional. Outro detalhe que chama a atenção é a forma como os Ni-Vanuatu sempre deram valor às coisas vindas da própria natureza. Durante séculos, os dentes de javali foram usados como moeda, não apenas para trocar mercadorias, mas como um verdadeiro símbolo de poder e respeito. Quanto mais perfeito o dente, maior era o prestígio do homem que o possuía. Ainda hoje, em cerimônias especiais, esses dentes continuam a ter um valor que vai além do dinheiro moderno. Mas estes não são os únicos dentes de animal com significado em Vanuatu. Nas ilhas mais isoladas, algumas mulheres passam por um ritual de transição para a vida adulta que poucos teriam coragem de enfrentar. Elas são tatuadas com dentes de tubarão. Essas tatuagens não são meros ornamentos. Representam força, proteção e uma ligação profunda com o mar, que é a fonte da vida e do sustento de toda a comunidade. Curiosamente, algumas dessas marcas são desenhadas seguindo padrões que imitam as mandíbulas do tubarão, simbolizando a ferocidade e o respeito que se busca transmitir ao integrar-se plenamente na sociedade. O processo de tatuagem é um momento sagrado e delicado, considerado um verdadeiro teste de coragem e resistência. Marca a transformação e a aceitação social da jovem, e cada desenho carrega um significado único relacionado à sua linhagem, ao seu valor e ao papel futuro na comunidade. As mulheres exibem esses símbolos com orgulho por toda a vida, como um testemunho visível de sua identidade e de sua conexão com suas raízes ancestrais. Número 6. População. Apesar de ser formado por mais de 80 ilhas, Vanuatu é um país de dimensões modestas. Sua população é de pouco mais de 300 mil habitantes, um número pequeno quando comparado a outras nações, mas que guarda uma das maiores riquezas culturais do planeta. Esse povo é conhecido como Ni-Vanuatu, termo que significa literalmente o povo da terra. A maioria vive em aldeias rurais, espalhadas entre florestas, montanhas e praias isoladas, onde a vida segue o ritmo da natureza. A capital, Port Vila, localizada na ilha de Efate, concentra parte da população urbana e é o centro político e econômico do arquipélago. Mesmo assim,
mantêm um ritmo tranquilo, bem distante do caos das metrópoles modernas, preservando a sensação de comunidade mesmo em meio ao ambiente urbano. A população é composta majoritariamente por povos melanésios, herdeiros de tradições milenares que ainda marcam fortemente o cotidiano. Mas a história de Vanuatu é também uma história de misturas. Os antigos navegadores austronésios, os contatos com comerciantes asiáticos, especialmente chineses, e a influência dos europeus deixaram suas marcas. Dessa fusão, nasceram características únicas, que não apenas enriqueceram a cultura local, mas também formaram um povo reconhecido por sua beleza singular. Traços fortes, sorrisos largos e uma presença marcante fizeram com que os Ni Vanuatu sejam considerados um dos povos mais belos da Melanésia, refletindo em seus rostos a diversidade que moldou a identidade do arquipélago. Essa herança também se manifesta na linguagem. Em um território tão pequeno, existem mais de 130 línguas locais, além do inglês, do francês e do bislama, uma língua crioula que une todas as comunidades e serve como ponte entre os diferentes grupos. Outro aspecto marcante é a estrutura social baseada na coletividade. Em Vanuatu, o bem-estar não é individual, mas comunitário. O nascimento de uma criança, a colheita bem-sucedida ou a coragem de um jovem em um ritual são celebrados como vitórias de todos. Essa mentalidade fortalece os laços entre os Ni Vanuatu e ajuda a explicar por que o país é repetidamente citado como um dos lugares mais felizes da Terra. A espiritualidade também é parte essencial dessa identidade. A maioria da população segue o cristianismo, resultado da influência missionária europeia, mas nas aldeias mais tradicionais, o Kaston, sistema de crenças ancestrais, ainda guia a vida diária. Número 7. Poligamia. A vida social em Vanuatu é marcada por costumes que para muitos parecem estranhos, mas que fazem parte da estrutura cultural do arquipélago há séculos. Em algumas aldeias mais isoladas, a poligamia ainda é praticada. Isso significa que um homem pode ter várias esposas. Nas comunidades rurais, onde o trabalho agrícola e a vida comunitária são essenciais para a sobrevivência, a poligamia garante mais braços para o cultivo da terra, um maior número de laços familiares e uma rede de apoio mais forte em tempos de dificuldade. Ter várias esposas significa também multiplicar a capacidade de produção e assegurar que as responsabilidades da vida diária sejam partilhadas entre todos. Ao contrário do que acontece em muitos países, não existe um dote formal obrigatório. As uniões costumam ser firmadas através de rituais e compromissos que envolvem não apenas o casal, mas toda a comunidade. O casamento é visto como um acordo coletivo e não apenas como a escolha de dois indivíduos. Isso reforça a ideia de que, em Vanuatu, ninguém vive para si mesmo. Cada decisão pessoal tem impacto direto no grupo. A poligamia também carrega um peso de prestígio social. Em muitas aldeias, os homens que conseguem sustentar mais de uma esposa são vistos como líderes respeitados, símbolos de força e prosperidade. Esse reconhecimento não está ligado apenas à economia, mas também à honra e ao papel que desempenham dentro da comunidade. Número 8. Ritual do salto. Em Vanuatu, existe um ritual que desafia a lógica, a coragem e até a gravidade, chamado de land diving ou mergulho em terra. Ele acontece todos os anos na ilha de Pentecostes e é considerado o precursor do bungee jump moderno. Mas aqui não há cordas de segurança nem equipamentos sofisticados. Os jovens saltam de torres de madeira com mais de 30 metros de altura, presos apenas por cipós amarrados aos tornozelos. As torres de madeira são construídas pela própria comunidade, em um esforço coletivo que pode levar semanas. Elas são erguidas com troncos amarrados uns aos outros e reforçadas com ramos de árvores, criando uma estrutura frágil e, ao mesmo tempo, sagrada. O salto em si não é apenas um espetáculo de bravura. É um rito de passagem para a vida adulta. Para os homens, lançar-se no vazio diante da aldeia é uma forma de provar força, conquistar respeito e, muitas vezes, aumentar as chances de conseguir uma esposa. Quanto mais próximo do solo o corpo chega, maior é o prestígio. Alguns saltadores chegam a encostar a cabeça na terra, acreditando que esse gesto traz fertilidade ao solo e garante colheitas abundantes de inhame, o alimento sagrado da ilha. Mas o risco é enorme. Um cálculo errado, um cipó mal ajustado
e a queda pode significar ferimentos graves ou até a morte. A coragem exibida nesse ritual está diretamente ligada ao prestígio social e ao futuro dentro da aldeia. Além disso, antes do salto, os participantes se preparam pintando o corpo e o rosto com padrões geométricos feitos com argila e carvão, símbolos de coragem, proteção espiritual e conexão com a terra. Alguns também usam folhas presas ao corpo como adorno, reforçando o elo com a natureza que rege todo o ritual. Número 9. Dança. Uma das tradições mais marcantes de Vanuatu é a dança. Cada movimento, cada batida de tambor, carrega significados profundos que unem a comunidade e mantêm viva a essência cultural do arquipélago. As danças mais tradicionais são conhecidas como custom dances, e cada ilha possui suas próprias variações. Algumas são realizadas para celebrar colheitas, outras para marcar a passagem de jovens à vida adulta, e muitas têm caráter espiritual, como rituais de agradecimento aos ancestrais. Nessas ocasiões, homens e mulheres dançam em círculo. Os trajes são parte fundamental do espetáculo. Saias feitas de fibras naturais, máscaras elaboradas com folhas de bananeira, pinturas corporais coloridas e adornos de conchas que produzem sons no ritmo dos passos. O som que acompanha as danças é dominado pelo batimento hipnótico dos tambores, construídos de troncos escavados, e pelo canto coletivo que pode se prolongar por horas. Em algumas comunidades, ainda se usa o som das conchas do mar ou o batuque em pedras ocas, criando uma atmosfera que transporta todos para uma dimensão espiritual quase mágica. Número 10. Pontos turísticos. Viajar para Vanuatu é como entrar em um mundo paralelo, onde cada ilha guarda um segredo e cada paisagem parece ter sido esculpida para impressionar. Um dos lugares mais impressionantes é o Blue Hole, localizado na ilha de Espírito Santo. Imagine um poço de água cristalina, cercado por vegetação tropical, onde o azul intenso é tão profundo que parece brilhar por dentro. Mergulhar ali é como entrar em outro mundo, um santuário natural escondido na selva. O mar também reserva surpresas extraordinárias. No Million Dollar Point, encontra-se um recife artificial criado após a Segunda Guerra Mundial, quando toneladas de equipamentos militares foram despejados no oceano. Hoje, esse cemitério de tanques, caminhões e aviões se transformou em um paraíso subaquático, coberto por corais e habitado por cardumes coloridos, um verdadeiro museu submarino, onde história e natureza se fundem em um cenário surreal. Além disso, o arquipélago é considerado um dos melhores destinos de mergulho do mundo. Seus recifes estão entre os mais preservados do planeta, oferecendo uma biodiversidade marinha que encanta até os mergulhadores mais experientes. Para quem procura tranquilidade, Vanuatu oferece praias que parecem esquecidas pelo tempo, com areias brancas e águas turquesa onde quase não se vê ninguém. Lugares como Champagne Beach dão a sensação de estar sozinho em um paraíso secreto. Mas, para os que buscam adrenalina, nada supera a experiência de chegar à borda fumegante do vulcão Yassur, considerado o mais acessível do mundo, e assistir de perto às erupções que iluminam o céu como fogos de artifício da própria terra. Além da natureza, o turismo em Vanuatu é enriquecido pelo contato humano. Aldeias recebem visitantes para mostrar rituais, danças e tradições, permitindo que o turista se sinta parte da comunidade. Essa imersão cultural é o que torna Vanuatu diferente de qualquer outro destino do Pacífico. Número 11. Economia. A economia de Vanuatu reflete a vida simples e comunitária de seu povo. Longe de ser uma potência financeira, o país se sustenta principalmente na agricultura de subsistência, na pesca e em pequenas plantações familiares que abastecem as aldeias. O inhame, a mandioca, o coco e a cava, planta usada em bebidas cerimoniais, são pilares da alimentação e também da economia local. Outro pilar essencial é o turismo, que cresce a cada ano, responsável por atrair milhares de visitantes em busca de praias intocadas, vulcões ativos e experiências culturais únicas. Embora seja um país remoto, o turismo responde por uma fatia significativa do PIB, movimentando hotéis, passeios e serviços que se concentram nas ilhas mais acessíveis, como Efate, Espírito Santo e Tana. No entanto, a economia de Vanuatu é extremamente vulnerável.
Por estar em uma região sujeita a ciclones, terremotos e erupções, a infraestrutura sofre danos constantes, o que limita seu crescimento. Além disso, o país depende fortemente de ajuda internacional e de remessas enviadas por emigrantes que vivem na Austrália e na Nova Zelândia. Outro ponto marcante é que não existe industrialização significativa. Vanuatu mantém um perfil econômico rural e artesanal, o que por um lado preserva sua cultura e suas tradições, mas por outro impede maior desenvolvimento econômico. Mesmo assim, essa simplicidade faz parte do estilo de vida do arquipélago, que prefere valorizar a terra, o mar e a coletividade acima do lucro e da pressa capitalista. Número 12. Culinária. A cozinha de Vanuatu é um reflexo da vida simples e natural do arquipélago. Aqui, não há pressa nem industrialização. Os alimentos vêm diretamente da terra e do mar, preparados de forma tradicional e carregados de simbolismo. O coco é a base de quase tudo, usado para dar sabor às carnes, aos vegetais e até às sobremesas. O peixe fresco, pescado diariamente, é servido grelhado em folhas de bananeira ou cozido lentamente em leite de coco, criando pratos de sabor intenso e autêntico. Um dos pratos mais tradicionais é o lap-lap, considerado a refeição nacional. Feito com raízes como inhame ou mandioca ralados, misturados a leite de coco e assados em folhas de bananeira sobre pedras quentes, o lap-lap é muito mais do que comida. É um prato cerimonial, servido em festas e rituais que unem toda a aldeia. Outro destaque é a tuluk, uma espécie de bolinho recheado com carne de porco temperada e cozida em folhas de bananeira. Já a Santo Beef, carne bovina criada na Ilha Espírito Santo, ganhou fama internacional pela qualidade, sendo exportada até para países vizinhos como Austrália e Nova Zelândia. E nenhum visitante pode deixar Vanuatu sem provar o kava, uma bebida feita a partir da raiz de uma planta local, moída e misturada com água. Consumido em tigelas de coco, ele provoca um efeito relaxante e é parte fundamental da vida social e espiritual do arquipélago. Em resumo, Vanuatu, com suas tradições únicas, sua impressionante diversidade cultural e suas paisagens de tirar o fôlego, é um dos países mais fascinantes e remotos do planeta. Cada ilha guarda algo surpreendente, seja no brilho dos blue holes, no som hipnótico das Keston Dances, nas crenças que misturam espiritualidade ancestral e cristianismo, ou nas histórias de coragem do mergulho em terra. Estes são apenas alguns dos fatos mais incríveis sobre esse paraíso do Pacífico. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.